Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez nos nossos estudos do Livro dos Espíritos pelo Centro Espírita Ibirajara. É um estudo continuado, né, seriado. Cada sexta-feira a gente libera um trechinho do livro sequencialmente. Então toda sexta-feira, 7h30, a gente está aqui com um novo trecho do Livro dos Espíritos para ser analisado. Bom, para a gente iniciar os nossos trabalhos, vou fazer uma leitura breve do livrinho Vida Feliz, com uma reflexão do Espírito Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Franco. Então, nos diz Joana: a verdadeira coragem é demonstrada pela maneira como se enfrenta a batalha da vida no seu dia a dia. Convém não confundir a coragem com a temeridade. Aquela é calma e constante, lúcida e criativa, enquanto a outra se apresenta desesperada, agressiva, irritada. A coragem nasce na fé, que sabe o que deseja e se empenha para consegui-lo. Enfrenta os obstáculos sem enfraquecer-se e resiste ao tempo sem perder o valor, raciocina antes de agir e permanece iluminada pelo ideal, enquanto se mantém no campo das lutas. Demonstra tua coragem agindo sempre com acerto e equilíbrio. Então vamos fazer a nossa prece de início de estudo. Deus nosso Pai, Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez, sob a égide de Ibirajara e dos mentores amigos da nossa casa tão querida. Pedimos, Senhor, a Tua proteção, a Tua orientação a todos nós que estamos conectados por esses fios invisíveis do coração e do afeto. Que durante esses breves minutos em que faremos reflexões sobre a doutrina dos Espíritos, possamos estar abertos às reflexões, às inspirações que nos ajudem a dar um novo sentido à nossa existência, um sentido espiritual profundo, que nos desloque, Senhor, do imediatismo, do orgulho, do egoísmo, que a experiência carnal tanto nos impõe. E assim, pedindo toda a proteção, toda a orientação aos mentores amigos, damos por iniciado o nosso estudo na noite de hoje, que assim seja. Bom, pessoal, o nosso estudo da noite de hoje, ele vai ser da parte segunda do Livro dos Espíritos, é o final do capítulo 1. Deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo. Mas eu tenho quase certeza que sim. É isso. O item anterior foi progressão dos espíritos e o que terminou na pergunta 127. E agora a gente vai para a pergunta 128 até a 131, que trata do tema anjos e demônios. E aí eu acho que cabe aqui a gente fazer uma reflexão no sentido de que anjo e demônio são termos aí muito calcados numa crença cristã específica, né? O espiritismo também é uma crença cristã, mas se diferencia, né, das outras crenças cristãs, o catolicismo mais tradicional e todas as vertentes protestantes. E, segundo eu conheço, até onde eu sei, essa ideia de anjos e demônios está presente principalmente nessas demais vertentes aí protestantes. E a gente tem que levar em conta que o que a gente vai apresentar aqui é a visão espírita sobre essas entidades. Vamos tentar ser ao máximo respeitosos. A gente está falando aqui da visão que os espíritos apresentaram a Kardec, né? Então, também ali espíritos que também trazem
suas crenças, né, suas particularidades. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não praticar intolerância, né, algum tipo de intolerância religiosa. A gente ter a concepção de que a nossa crença é de um jeito e a crença do outro é de outro jeito. E entrar nesse pormenor de qual que está certo, qual que está errado, eu acho que é uma discussão errada, improfícua, né? Eu acho que toda religião que se preze, que busque levar o homem a uma superação, né, de si mesmo, é válida, né? Então eu não tenho o mandato divino de dizer qual que está certa, qual que está errada, né? Então a gente, de acordo com nós espíritas, de acordo com o que nós acreditamos, com o que nós estudamos, com o que a gente experimenta, experiencia, né, nas casas espíritas, nas sessões mediúnicas, a gente tende a acreditar que as coisas são de um jeito. Mas, de repente, né, vai que não é, né? Como é que a gente pode saber? Tem muita coisa ainda no nível do mistério, né? Então, a gente precisa ter uma humildade. Vamos estudar esses trechos com a sobriedade que Kardec se debruçou, tá? Então vamos, sem mais delongas, já me alonguei, vamos iniciar aqui a pergunta 128. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial da natureza, diferente da dos outros espíritos? Então, tem os espíritos como nós, né, que estão encarnados, a gente desencarna, a gente fica lá no plano espiritual e reencarna e tudo mais. Existiriam então essas figuras de anjos, serafins, arcanjos que somente habitariam de todo sempre para todo sempre, né, o mundo espiritual, lá tocando harpinha, né, aquela coisa toda? Então, os espíritos respondem da seguinte forma: não, são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Né? Então, esses espíritos que as pessoas chamam de anjos, nada mais são do que, na visão espírita, espíritos que já atravessaram toda a senda evolutiva, também foram criados simples e ignorantes, né? E transitaram aí até progredirem na escala espírita, como foi estudado aí até a semana anterior, até adquirir esse status de anjo. Eu tenho para mim, assim, tem uma discussão sobre perfeição, né? Reúne todas as perfeições. E o próprio Espiritismo ele lança mão de um conceito de perfeição absoluta e perfeição relativa. Mas o conceito de perfeição em si, ele já traz dentro dele, né, tirando essa relativização aí espírita, a ideia de que não tem como existir perfeição relativa. Ou é perfeito, totalmente perfeito, ou não é, né? Então tem para mim assim que por falta, carência da nossa linguagem, não só do nosso estado evolutivo, mas a nossa linguagem não se desenvolveu assim o suficiente para dar conta de elaborar a diferença, né, de evolução moral de um espírito perfeito para nós. O espírito perfeito nunca será Deus. Deus é só um. Né, nós somos uma criança que acredita, né, num Deus único, nós somos monoteístas, e só Deus é perfeito. Nós atingimos um máximo que, enquanto criaturas dessa força criadora, é possível atingir. Que eu acho que tem a ver com o entendimento do todo, com integração com a divindade. Eu acho que passa por aí, né? Aquela história de eu e o Pai somos um, não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ah, estou querendo dizer aqui que Paulo era um espírito perfeito? Não sei se naquela época, mas hoje em dia provavelmente sim.
não sei, não tenho régua, né, para medir isso, mas, né, de acordo com o que a gente lê, com o que a gente deduz, é muito por esse caminho. Então tem aqui uma reflexão do Kardec. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Diz-se o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso, o termo é sinônimo de espírito ou gênio. Tomamos-lo aqui na sua melhor acepção. Então, está fazendo aqui um comentáriozinho sobre diversos conceitos que as pessoas fazem de anjos, né? Pergunta 129. Os anjos hão percorrido todos os graus da escala, né, aquela escala espírita que foi apresentada aí, né, nas últimas semanas, ou seria já um espírito que já é perfeito, né, de todo sempre? Isso não está na pergunta, né? A pergunta é só: os anjos percorreram todos os graus da escala? Então, respondem os espíritos: percorrem todos os graus, mas do modo que havemos dito, uns aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa, outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Né? Então, eu acho que a grande beleza da doutrina espírita é nos mostrar que o nosso destino é nos tornarmos perfeitos, né? É a nossa espiritualidade, a nossa sacralidade se tornar uno com o Criador, né? Isso é uma fatalidade. Todos os espíritos, pensa aquele pior que você pensou aí agora, esse espírito vai se tornar perfeito. Vai demorar ou não, mas vai se tornar perfeito. Entendeu? Acho que essa é a grande beleza assim, da doutrina, né? Os anjos não são lá uma casta inatingível, né? Eles são espíritos que um dia foram como nós. Jesus um dia foi como nós, né? É muito doido a gente pensar isso, né? Mas nada mais é do que isso. E tem uma frase que eu gosto muito, que é de um guru indiano chamado Paramahansa Yogananda, que ele diz que o santo é o pecador que não desistiu. Né? Então, enquanto a gente vai desistindo, a gente ainda não se torna santo. Então, aí a ideia da perseverança, o elogio da perseverança, né? Quanto mais a gente perseverar em nos tornarmos íntegros conosco mesmos, não nos trairmos aos nossos valores, a nós mesmos, então mais rapidamente nós nos tornaremos sãos, santos, anjos, enfim. Pergunta 130. Calma, a próxima já é 131, já é a última, mas ela é uma respostazinha que depois tem um comentário bem grande, a gente vai dissecar aqui com calma. Então ainda tem bastante tempo aí da gente juntos. Pergunta 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Então, Kardec está falando aqui, quase todos os povos têm essas crenças de que existem espíritos que são entidades que são perfeitas de todo sempre e que vão ser perfeitas para todo sempre, né? E aí vamos ver o que os espíritos responderam aqui para Kardec. Fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade, e que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Jesus já era um espírito puro quando a Terra foi criada, né? E por isso que às vezes a gente, né, o cristianismo criou essa unicidade aí de Deus e Jesus, as outras vertentes cristãs, que a gente tende a acreditar, ué. Então, os médiuns de todos os tempos, né, os médiuns antigos,
que percebem essas entidades, então eles vão achar que, bom, isso sempre foi assim, né? Eles não tinham como elaborar isso com tanto refinamento como a doutrina espírita depois, toda a sua sofisticação como a doutrina espírita depois foi desenvolvendo. E agora a última pergunta, 131. Há demônios no sentido que se dá a essa palavra? E aí, resposta do Kardec. Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas porventura Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas, que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Então, os espíritos estão dando aqui nome aos bois, né? Bom, não existe demônio, existem, né, espíritos que estão numa qualidade aí inferior, moral, né? E diz ali, os homens hipócritas são os verdadeiros demônios, né? Que fazem que corrompem o Deus justo, amoroso e bom num Deus mau e vingativo, né? E que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome, né? Hoje, depois de toda a evolução do pensamento, principalmente na nossa cultura judaico-cristã ocidental, né? A gente tem que saber ter um senso crítico de entender se um homem que está falando em Deus está falando de uma forma honesta ou de uma forma manipuladora, usando aí desse artifício do Deus mau e vingativo, né? E que nada mais então, que está projetando em Deus a sua própria imperfeição, né? Mas Deus existe, bom, soberanamente justo e bom, apesar disso tudo, né? Então agora aqui são os comentários do Kardec, são um pouco extensos, mas dá tempo, tranquilo. A gente vai discutindo aqui com calma. Mas sem aprofundar muito, então, né, leiam também, sempre que forem participar aqui desse estudo, eu sugiro que peguem o livro. Eu, principalmente, gosto de ir lendo aqui para a gente poder ir desenvolvendo com calma e tudo mais. Mas é sempre importante também vocês fazerem também esse exercício, né, de buscar esse conhecimento. A palavra demônio não implica a ideia de um espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo grego daimon, de onde ela derivou, significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenado por toda a eternidade. Se não fossem obra de Deus, existiriam como ele desde toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. Então essa ideia da existência ali de um demônio, de um ser supremo pro mal, dividiria a ideia de Deus. A gente deveria, então, admitir que Deus não é o único na criação, né? Então, que haveria também uma polaridade ali negativa, criando o mal no mundo, né? Então, o que o Espiritismo prega? Só para dar essa resposta não está aqui, não está aqui nesse trecho também que eu vou ler. Mas o Espiritismo prega que essa ideia do bem e do mal, elas são próprias da condição humana, da nossa ignorância sobre a nossa verdadeira natureza, que somos filhos de Deus, somos centelhas divinas, né? Enquanto estivermos ignorantes disso, o mal vai existir dentro dos nossos corações e, por consequência, no mundo exterior. É isso que a doutrina espírita pregou. Então, dando seguimento aqui. A primeira condição de toda a doutrina é ser lógica.
A dos demônios, no sentido absoluto, falta essa base essencial. Então, Kardec está dizendo aqui, né? A doutrina tem que ser lógica e tudo. Quando a gente pega a doutrina espírita, que é muito calcada num racionalismo datado ali do início ali daquela fase iluminista, da razão e tudo, a gente não tem como cobrar uma lógica cartesiana de outras doutrinas, né? Muito embora o cristianismo também tenha toda uma lógica interna, cristianismo tradicional, catolicismo, algumas vertentes protestantes, desenvolveram, se desenvolveram teologicamente e filosoficamente, né? Então, aqui a gente está dando a nossa abordagem, mas eles certamente também têm os argumentos deles que dão veracidade a essa crença dentro do sistema de crença deles, né? Concebe-se que povos atrasados, os quais, por desconhecerem os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas, também admitam demônios. Mas é ilógico e contraditório que quem faz da bondade um dos seus atributos essenciais de Deus supõe haver ele criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque isso equivale a lhe negar a bondade. Os partidários dos demônios se apoiam na palavra do Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinos, que desejáramos ver mais nos corações do que na boca dos homens. Porém, estarão aqueles partidários certos do sentido que ele deva a esse vocábulo? Não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos da sua linguagem, né? Jesus não falava por parábolas. Deve-se tomar ao pé da letra, deve-se tomar ao pé da letra tudo o que o Evangelho contém. Não precisam de outra prova além da que fornece essa passagem. Entre aspas, uma citação aqui do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus. Logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá e a terra não mais dará a luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Está em Mateus, capítulo 24, versículos 29 e 34. Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da Terra? Não será o mesmo com algumas figuras de que se serviu Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e os lugares? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Assim, pois, se nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Como acreditam na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tornaram os espíritos inferiores perpetuamente maus. Por demônios se devem entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. Então são seres impuros, são seres ignorantes, simples, ignorantes, que estão ali, não sabem muito diferenciar, não têm um racional, às vezes, muito desenvolvido para diferenciar o bem e o mal, né? Às vezes alguns até têm, mas optam por permanecer na maldade, né? Então são outros desdobramentos também disso, que muitas vezes não valem mais do que entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser um estado transitório. Essa é a questão. É sempre transitório. Mas uma vez que a gente atinge a perfeição espiritual, essa unicidade com Deus, a gente não retroage. Isso está dito dentro aqui da nossa doutrina espírita. Então vamos seguir. São espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que lhes tocam e que por isso as sofrem mais longamente. Porém, que a seu turno chegarão a sair daquele estado quando o quiserem. Poder-se-ia, pois, aceitar o termo demônio com esta restrição. Como entendem atualmente, dando-se-lhe um sentido exclusivo, ele induziria em erro com o fazer crer na existência de seres especiais criados para o mal.
Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica, visto não se poder admitir que exista um ser mau a lutar, como de potência a potência, com a divindade, e cuja única preocupação consistisse em lhe contrariar os desígnios. Como preciso de figuras e imagens que lhe impressionam a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho munido de uma foice e uma ampulheta. Representá-lo pela figura de um mancebo fora um contrassenso. O mesmo se verifica com as alegorias de fortuna, de verdade, etc. Os modernos representaram os anjos, os puros espíritos, por uma figura radiosa de asas brancas, emblema de pureza, e Satanás com chifres, garras, os atributos da animalidade, emblemas das paixões vis. O vulgo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses emblemas individualidades reais, como vira outrora Saturno na alegoria do tempo. Então ele ainda traz toda essa ideia da semiótica, né, das imagens atribuídas a essas entidades associadas ao bem e das entidades associadas ao mal. E a gente sabe que o cristianismo, na sua fase de expansão, principalmente na Europa, e depois, né, na sua própria expansão na época colonial, tudo que era diferente da, da, da iconografia cristã era visto como demoníaco. Então, as outras crenças, todos os símbolos das outras crenças, eram identificados como demoníacos e eram perseguidos. Então, isso também é uma questão. Esses conceitos também têm as suas imagens. E também serviram, né, a alguns expedientes aí, também não tão elevados, entre aqueles que se diziam propagar o bem e estar preocupados com a salvação das pessoas. Então, quando a gente também pensa nas percepções que os médiums possuem, né, desses espíritos que estão desencarnados, quando vê um espírito em sofrimento, a apresentação física dele é quase que uma exteriorização do estado mental que ele está, né, ao passo que os espíritos evoluídos, quando se apresentam, a gente sente aquela vibração amorosa, né? A gente percebe, a gente vê, os médiums veem os fachos de luz, as emanações luminosas que esses espíritos trazem, né? E tudo isso também está ligado aos registros que nós temos na nossa memória perispiritual daquilo que a gente associa ao nosso sofrimento ou à nossa aventura, né? E a gente vai exteriorizar de acordo com o que a gente tem de referência do que é uma coisa positiva, do que é uma coisa para o mal, certo? Então é isso. Espero ter explicado mais do que confundido. Peço desculpas se cometi aí alguma imprecisão. É sempre no intuito de acertar. Tá? Então vamos encerrar nosso estudo fazendo também uma prece de encerramento. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, aqui pedimos aos anjos tutelares que nos abençoe a noite, que tenhamos paz e tranquilidade. Na noite de hoje, nos próximos dias, na semana que hora se inicia. Que possamos todos estarmos unidos pelos vínculos do coração, emanando amor e orando sempre uns pelos outros. Proteja-nos, orienta-nos, hoje e sempre, Senhor, que assim seja, graças a Deus.